noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história da igreja primitiva, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Atos 16, do 6 ao 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamara para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Igreja, nós acabamos de ler um capítulo, alguns versículos deste capítulo 16 de Atos. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu vou chamar a atenção de vocês para esta passagem, para que a gente consiga entender o que está querendo dizer aqui. Por duas vezes Paulo teve a intenção, a vontade de pregar o Evangelho em certas cidades. Se eu não me engano, na Frígia e também na Ásia. Mas a Bíblia fala que ele foi impedido. A Bíblia fala que as portas foram fechadas e ele não conseguiu ir para estes lugares. A intenção era boa, igreja? Era, pregar o Evangelho. Era alguma maldade que ele ia fazer? Nenhuma, muito pelo contrário, levar a salvação através do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que ele foi impedido de ir para lá. Ele não conseguiu chegar naquele lugar, nestes lugares, na verdade. E o que eu quero dizer para vocês, e nós vamos explanar esta mensagem e vamos ver vários tópicos. O que eu quero dizer com isso para você? Muitas vezes nós ficamos nos vitimizando. O diabo é uma macumba, é uma inveja, é isso, é aquilo outro. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Quem impedia Paulo de estar indo para estes lugares era o próprio Deus. Era o próprio Senhor. Eram caminhos bons? Sim. Era louvável o que ele estava indo fazer lá? Sim. Mas não era o momento. Não era a hora dele estar indo. Muitas vezes Deus vai fechar certas portas e não foi por inveja. Não foi por olho gordo. Não foi por uma obra de macumbaria ou de feitiçaria de algum vizinho, de algum familiar. Não foi por ação demoníaca. Muitas vezes pode ser o próprio Deus. As circunstâncias que estão impedindo você de chegar naquele lugar. Ah, pastor, mas eu estava com tanta expectativa, eu estava com tanto empenho nesse negócio e de repente Deus interrompeu. Por que Deus? Igreja, Deus sabe todas as coisas. Nós somos limitados a saber aquilo que estamos vivendo hoje e aquilo que já vivemos. Não sabemos nem o que é o amanhã, sofremos muito pelo amanhã e isso se chama ansiedade, mas Deus conhece o amanhã. A vontade de Deus era que Jesus morresse numa cruz. A vontade de Jesus qual que era? Que o cálice passasse dele. Mas qual que era a vontade do Pai? Que ele passasse pela cruz. Nós temos que entender que além da nossa vontade, além do nosso querer, além das nossas expectativas, além de tudo aquilo que nós projetamos e sonhamos,
tem a vontade de Deus, porque o dia que nós descemos as águas e aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Ele nos toma pela mão e Ele nos direciona como um Pai. Se Jesus não tivesse passado pela cruz do Calvário, não tivesse morrido e ressuscitado, nós não estaríamos hoje diante da ceia do Senhor, porque não teria cumprido o propósito. Igreja, se a vontade de Samuel, o profeta Samuel, fosse feita, nós não teríamos o rei Davi, o grande e poderoso rei Davi, que a Bíblia fala, que o próprio Deus fala: eis um homem conforme o meu coração. Porque quem que Samuel queria ungir como rei? O filho mais velho de Jessé, porque era um homem forte, um homem de guerra. Muitas vezes nós enxergamos aquilo que está à frente dos nossos olhos, ou como diz o ditado popular, debaixo do nosso nariz. E esquecemos que acima de tudo nas nossas vidas existe a vontade de Deus. Aqui Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. O Espírito Santo não permitiu que ele fosse para lá. E depois ele tentou, e quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Igreja, tem portas que é Deus quem fecha, tem portas que é Deus quem está por trás delas, e não é o diabo, não é o adversário, não é o teu inimigo, não é a macumba, não é nada. Eu gosto muito de um versículo que fala assim: se por um caminho o inimigo vem contra vós, por 7 ele fugirá de vós. Quando o rei dos amalequitas quis pagar lá o profeta para fazer uma feitiçaria contra Israel, para fazer uma macumba contra Israel, quando ele quis pagar lá o profeta Balaão para que ele pudesse fazer aquela obra, o profeta fala: contra a casa de Israel não vale encantamento. Igreja, muitas vezes nós usamos subterfúgios de que é o inimigo, de que é o adversário, de que é a macumba, de que é tudo quanto é coisa, menos parar, analisar e falar assim: será que eu estou errado? Será que essa não é a vontade de Deus para a minha vida? E eu estou batalhando para isso? A primeira coisa que nós temos que entender, igreja: nem todo não é rejeição. Às vezes é uma direção. Quero ler um capítulo com vocês rapidinho, Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. Lucas 9, 51 ao 56. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse-lhe: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lendo este capítulo e esses versículos separadamente, sem o entendimento e sem a facilitação da pregação, do esboço do Evangelho, você fala: estavam indo para Jerusalém, os samaritanos não conversam com os judeus, quiseram ficar na cidade de Samaria, não permitiram. Pedro e João queriam que caísse fogo do céu, e Jesus não permitiu. Por que Jesus não permitiu, igreja? Porque Deus tinha um propósito para aquele povo.
Lá em João capítulo 4 ou capítulo 3, eu não me lembro certinho, Jesus ele vai tomar água num poço, poço de Jacó. E quem que ia lá pegar água todos os dias, meio-dia? A mulher samaritana. E Jesus pede água para ela, o que ela fala para ele? Como que você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Porque os judeus não conversam com os samaritanos. Aí Jesus fala, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água. E eu lhe daria água para vida, aonde você nunca mais teria sede. Ela fala, então me dá dessa água, porque eu não quero mais vir aqui no poço buscar. Aí Jesus fala, vai lá, chama teu marido e eu vou te dar desta água. Aí ela fala, eu não tenho marido. Jesus fala, foste verdadeira, disseste bem, porque realmente você teve 5 maridos, o que você está agora também não é seu marido. Aí ela fala assim, estou vendo que você é profeta. Onde eu devo adorar? Aqui no monte, lá no Monte Moriá ou aqui no Sinai? O Sinai é na terra dos samaritanos, o Monte Moriá é em Jerusalém, na cidade dos judeus. Aí Jesus fala, não, Deus está em busca e à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela vai na cidade, chama os seus vizinhos, os seus amigos, eles vêm ali, Jesus prega para eles por horas, e a Bíblia fala que muitos deles se converteram. Quem que eram que se converteu na passagem da Samaritana? Os samaritanos, a cidade de Samaria. E se tivesse caído fogo do céu, igreja? Deus naquele momento fechou as portas para aquele pouso, para aquela estadia de Jesus e os seus discípulos, porque ele tinha um propósito maior lá na frente. Nem sempre as portas que Deus fecha é algo que vai atrasar a sua vida, é algo que vai te tirar do caminho. Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas Deus sabe, e por sermos filhos, Ele nos guarda, Ele nos livra de coisas que nós nem imaginamos. Mas quando Ele fecha uma porta, muitas vezes Ele está te livrando de algo, e muitas vezes nós chamamos isso de atraso. Coloca para mim ali, Arthur, Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós projetamos o caminho através do nosso coração, ou seja, vou falar de uma forma bem simples, nós projetamos os nossos caminhos através das nossas vontades, dos nossos desejos e das nossas emoções. Então eu quero comprar um carro novo, é minha vontade, eu vou projetar tudo aquilo para adquirir aquele carro. Eu quero casar com aquela moça, então através da minha emoção, da minha vontade, do meu desejo, eu vou fazer tudo o projeto para casar, para ter um casamento, mas muitas vezes não é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus vai fechar alguma porta porque não é a vontade dEle, e se você fizer, você vai sofrer, e se você tomar atitude e for lutar por aquilo que Deus fechou a porta, você vai pagar o preço, porque você planeja, mas é Deus quem conclui a rota. Você tem que estar atento ao Espírito Santo, à vontade de Deus. Eu quero fazer, eu quero comprar, eu quero adquirir, eu quero ir, queira, mas Senhor, é a tua vontade? É o teu querer para a minha vida? É aquilo que o Senhor espera de mim? Segundo lugar, igreja, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu.
Deus interrompe para te alinhar com o seu propósito. Tem portas que Deus vai fechar, porque aquela porta vai te tirar do propósito dele. Tem portas que Deus vai fechar, porque aquela porta não contribui para o propósito dele. Tem portas que Deus vai fechar, porque senão você não vai avançar. Alguém já escutou a história da vaquinha? Um dia estava lá o profeta e o seu auxiliar, e eles estavam andando, e então uma família falou: pode ficar esta noite na nossa casa, coma da nossa comida. E uma casa muito velha, uma casa muito danificada, uma propriedade rural, toda cheia de mato, mas eles tinham uma vaquinha. E a hora que eles foram jantar, a hora que eles foram comer, tudo era derivado daquela vaca. Tudo era derivado do leite. Era um queijo, era um pão de queijo, era um bolo, tudo derivado da vaca. E a hora que eles estavam indo embora, aquele discípulo do mestre fala assim: mestre, nós poderíamos ajudar esta família. Olha que pobreza, olha que dificuldade, olha como eles vivem, não prosperam. Ora, abençoa eles. Aí aquele mestre, aquele profeta falou: você quer ajudar essa família? Ele falou: quero. A vaquinha está lá beirando o brejo, ó, beirando o precipício. Vai lá e empurra ela. Mas aí você não vai ajudar, tudo que eles comem é da vaca. Empurra a vaca no precipício. Mas ela vai morrer. Esse é o objetivo. Empurre a vaca no precipício. E depois nós vamos ver o que vai acontecer. E aquele discípulo vai lá com muita dor no coração, empurra aquela vaca morre lá naquele despenhadeiro. E depois de alguns anos, 3, 4 anos, eles voltam. E o discípulo pergunta: tá vendo? Venderam o sítio. Porque olha como o sítio está bonito, olha como o sítio está arrumado. Não conseguiram manter, porque nós jogamos a vaca no brejo. Aí o profeta fala: vamos lá, vamos bater na porta, vamos ver quem está lá. E a hora que chegaram, para a surpresa de todos, era a mesma família. E então sentaram, e o discípulo perguntou: nossa, que revolução, quanta coisa boa, quanta comida, quanta fartura. O que aconteceu para você estar desse jeito? Falou: então, a nossa vaca caiu no precipício e morreu. E nós ficamos alguns dias passando bastante necessidade. Mas aí nós vimos a necessidade de plantar, de cuidar do sítio, de fazer outras coisas, não depender, porque nós não tínhamos mais a vaca, nós não tínhamos mais o leite. E aí as coisas foram prosperando, as coisas foram crescendo, as coisas foram melhorando, e começamos a vender, e começamos a comprar, e aí hoje nós estamos prósperos. Igreja, a vaca ter ido para o brejo foi a abertura de porta na vida daquela família. Porque muitas vezes nós nos apegamos em certas circunstâncias, nós nos apegamos em certas coisas que só nos atrapalham. Tem pessoas que não conseguem largar um vício, tem pessoas que não conseguem, eu até sempre ilustro isso, sempre brinco com isso, tem pessoas que têm demônios de estimação, carregam ali, andam de mão dada com aqueles demônios. Por quê? Porque não conseguem largar, porque estão acostumadas com aquela mentira, estão acostumados com aquele, como que eu posso dizer, com aquela muleta. E muitas vezes Deus vai vir e vai fechar aquela porta, para que você possa prosperar, vai interromper aquele processo, para conseguir te alinhar no propósito dele. Por quê? Porque você tem andado errado. Vamos ler um versículo que está lá em Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Igreja, não insista onde Deus já falou, não.
Não insista naquilo que Deus já falou, não. Outra coisa, discernimento é saber quando Deus fechou a porta. Discernimento é entender que muitas vezes não é o inimigo, muitas vezes não é uma macumba, muitas vezes é Deus quem fechou aquela porta. Mas nós ficamos ali insistindo naquilo que Deus já disse que não. Você tenta, você insiste, a coisa não vai. Por quê? Porque não é a direção, não é a vontade de Deus, não é aquilo que Ele quer para a sua vida. Terceiro lugar, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Depois que Deus fecha as portas e diz alguns nãos para nós, a tendência é Ele revelar a vontade dEle. A tendência é Ele falar o que Ele quer para a sua vida. A tendência é Ele mostrar aquilo que é a vontade dEle. Mas você tem que estar atento. Você tem que estar aberto a receber a mensagem. Paulo tentou ir para 2 cidades e foi impedido. Isso desanimou ele? Isso fez com que ele parasse de pregar o evangelho? Não. Ele entendeu que Deus não queria que ele fosse para aquelas cidades e ficou aberto a entender a vontade de Deus. E então veio uma visão. Primeiro Deus fecha a porta, depois Ele revela o caminho. É simples assim. Ele fechou a porta, fechou. Agora Ele vai te revelar o caminho. Ele vai te mostrar onde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer na sua vida. Deus nunca, igreja, nunca, põe isso na sua cabeça, vai tirar algo seu, sem lhe apontar algo melhor. Não, pastor, mas na minha vida não é assim. Não é assim, porque você não entende o não de Deus e insiste naquilo que é errado, naquilo que não é a vontade de Deus, naquilo que é a tua vontade, naquilo que é o teu desejo. A Bíblia fala que Eva olhou o fruto e ele era desejável aos olhos, agradável, tinha uma forma agradável, e deu vontade nela de comer daquele fruto. Para você ver como Eva foi enganada. Qual que era a direção do Senhor? Come de tudo, menos da árvore do meio do jardim. Igreja, nós somos como Eva. Nós somos e carregamos o pecado de Eva. Aquilo que Deus está fechando a porta, nós somos tendenciosos a achar: isso que é bom, é isso que eu quero, é isso que vai ser bom para mim. E aonde nós erramos. A Macedônia era o propósito de Deus para Paulo, não era a Ásia, não era a cidade de Betínia, era a Macedônia a vontade do Senhor. Mas Paulo queria ir para a Ásia, Paulo queria ir para Betínia, mas ele entendeu que Deus estava interrompendo aquela vontade dele. Coloca para nós ali, Arthur, Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nós nos decidimos a sermos filhos e filhas de Deus, nós temos que entender que o Pai sabe aquilo que é melhor para a sua vida. O Pai sabe aquilo que você tem que fazer para dar certo. Basta você ouvir, basta você não ser ignorante nem desobediente e querer fazer as coisas do seu jeito. Basta você esperar. O Pai sabia que o melhor para Jesus era que Ele passasse pela cruz.
O pai sabia que o rei de Israel não seria os filhos guerreiros de Jessé, mas seria Davi, aquele que estava excluído lá no campo. Samuel não sabia. Jesus titubeou em algum momento de aflição, de medo, de angústia, mas Deus sempre sabe o que é melhor. Deus sempre sabe aquilo que vai mudar a sua vida. Versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. O que Paulo fez? Concluiu que a vontade de Deus qual que era? A Macedônia. A vontade dele, Rifínia ou Ásia. A vontade de Deus, Macedônia. Quanto mais rápido você entender a vontade de Deus, menos você sofre. Quanto mais rápido você entender que Deus está no negócio, menos a sua família padece. Quanto tempo o povo de Israel demorou para entender que Deus estava conduzindo eles? 40 anos. 40 anos andando no deserto, para entender que Deus estava com eles. Mesmo vendo 10 pragas, mesmo vendo o mar se abrir, mesmo vendo o exército inimigo morrer, mesmo vendo o maná cair do céu, mesmo vendo água saindo da rocha, ainda precisaram de mais 40 anos para entender que Deus conduzia eles, que Deus estava à frente da vida deles. Então, o teu deserto depende do seu entendimento. O teu deserto depende de você mesmo, de você entender o que Deus quer, onde Ele quer te levar. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, tudo tem uma preparação, tudo tem um aperfeiçoamento, tudo tem esse tempo, mas você também tem que ajudar. Você também tem que estar aberto a entender aquilo que é a vontade de Deus. Paulo mudou rápido. Entendi, a vontade de Deus é Macedônia. Partimos logo. Ele entendeu que a vontade de Deus era Macedônia, ele já partiu para lá, mudou rápido, sensível ao Espírito Santo, não ficou questionando, por que Macedônia? Por que não ir para a Ásia? Por que não ir para a Rifínia? Por que a Macedônia? Não, ele foi. E sabe o que aconteceu na Macedônia, igreja? Eu anotei 3 pontos aqui. Lídia se converteu, teve uma jovem que foi liberta de espíritos malignos, e ele fundou uma igreja na Macedônia. Olha quantas coisas aconteceram na Macedônia, coisas que não aconteceriam naquelas outras cidades. Por quê? Porque Deus não estava naquele lugar. Uma porta fechada gerou várias oportunidades na cidade da Macedônia. Uma porta fechada gerou várias circunstâncias positivas para o Evangelho na cidade da Macedônia. Talvez hoje, igreja, você esteja vivendo exatamente isso. Algo que não deu certo, um caminho que você projetou e as portas se fecharam. Talvez hoje você esteja como Paulo, tentando, sonhando, almejando alguma coisa e as portas se fecharam. Deus disse não. E você está achando que é o inimigo, você está achando que é inveja, você está achando que é macumbaria, você está achando que é um monte de situações, e na verdade é Deus dizendo, não é este o caminho. Talvez você esteja passando isso, e isso não é rejeição, é redicionamento, está te redicionando, nossa, que palavra difícil, redirecionando, esta é a palavra, está te colocando para outro caminho. Não é que Ele está te rejeitando. Igreja, nós não sabemos, mas às vezes não é uma perda, é uma proteção. Às vezes aquele caminho que você estava indo e querendo e almejando e sonhando e determinado aí, era uma porta que ia te levar para o inferno.
ia tomar a sua vida, ceifar a sua vida ou da sua família. E Deus está te protegendo. Mas muitas vezes nós lutamos, nós queremos, nós achamos que tudo está contrário à nossa vida, porque Deus disse não. Ali naquele momento não foi o fim, foi só um ajuste de rota. Essa rota não é a certa, a rota é para lá. Às vezes nas nossas vidas não é diferente. Isso aí que vocês estão fazendo não é o certo é aqui, ou o certo é se manter aqui, não é sair, não é se mexer. Igreja, nós precisamos entender que Deus tem os caminhos dele, e Ele sempre vai nos mostrar, Ele sempre vai nos direcionar. Nós precisamos estar atentos, porque nós podemos estar passando por momentos assim. Abra comigo aí Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7. E ao anjo que está na igreja de Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Como que é Deus agindo, igreja? Ele tem a chave, e o que Ele fecha, ninguém abre, e o que Ele abre, ninguém fecha. Igreja, onde Deus fechou uma porta e você ainda está insistindo nela? Deus fechou aquela porta, não tem mais, mas você ainda está insistindo, você ainda está tentando. Ou, o que Deus interrompeu, mas você não aceitou, já acabou, mas você ainda fica alimentando aquilo lá, seja um emprego que já foi, uma oportunidade que passou. Igreja, nós temos que entender que aquilo que Deus abre, ninguém fecha, aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Mas muitas vezes estamos lutando contra a vontade do Senhor, lutando contra aquilo que é o seu direcionamento. Nos dizemos filhos, nos dizemos crentes, nos dizemos servos, nos dizemos cristãos, mas muitas vezes não caminhamos conforme a vontade de Deus. Eu e a pastora já falou várias vezes aqui, e não é vergonha para nós dizer isso. Quantas vezes nós já veio no nosso coração, não, isso não está certo, não cresce, já tentamos de tudo, vamos parar com esse negócio. Mas é a vontade do Senhor? É o direcionamento do Senhor ou é a minha vontade? Igreja, Deus tem suprido, Deus tem alimentado. Entra pessoas, sai pessoas, entra dizimistas, saem dizimistas. E todo mês nós honramos os nossos compromissos, todo mês nós fazemos aquilo que tem que ser feito, todo mês nós estamos aqui. Todo mês nós conseguimos manter a casa com as portas abertas, mesmo com pessoas infiéis, mesmo com pessoas que muitas vezes são volúveis, hoje estão, amanhã não estão, mas nós mantemos. Sabe como que eu vejo isso? Deus cuidando. Semana passada fizemos 8 anos de igreja Sou de Cristo aberta, aqui nesse lugar, neste templo, dia 27 de julho, ou seja, o mês que vem, pagando aluguel, pagando as despesas, honrando os compromissos, o que quis fazer fez. Mas a minha vontade, sai fora. A vontade da pastora muitas vezes, vamos parar com isso. Conversamos com algumas pessoas, não, larga a mão disso, vocês não precisam disso. Para que ficar sofrendo com a igreja? Mas eu sei o que eu senti lá atrás, há 8 anos atrás. Eu sei o que Deus falou comigo há 8 anos atrás. Então não dá para mim fechar uma porta que Deus
abriu. E é engraçado, igreja. Esses tempos atrás eu estava, Senhor, mas a gente não ganha alma. Senhor, a gente não batiza pessoas. O Vinícius veio e falou, quero batizar. Batizamos ele. Eu falei, Senhor, mas já faz 1 ano, nós batizamos só o Vinícius. A Júlia veio, pastor, eu quero batizar. Eu falei, Senhor, eu já entendi. Tá bom, obrigado. Obrigado pelas almas. É lógico que eu queria muitas almas, muito mais almas. Só que eu entendo que é o propósito, é o tempo, é o aperfeiçoamento, é o aprimoramento. Nós podemos usar tudo esses mentos, tudo esses gerúndio aí da vida. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é soberana. E muitas vezes nós queremos encerrar aquilo que Deus ainda não colocou um ponto final. A hora que Deus colocar o ponto final, aí sim. Eu gosto muito daquela passagem onde Davi, junto com o seu exército, se esconde no fundo de uma caverna. Alguém já leu essa passagem? E quem que entra lá para aliviar o seu ventre? É isso que está escrito lá na Bíblia, e se vocês quiserem que eu traduza para o português tradicional, eu traduzo para vocês. Ele entrou lá para aliviar o seu ventre. Quem que entrou lá, igreja? Saul. O que o chefe da guarda de Davi falou para ele? Vai lá e mata ele, irmão. Está aí na tua frente. Vai lá, enfia a espada na espinha dele lá, e você é considerado rei no outro dia. No outro dia você vai ser rei. A Bíblia fala que Davi foi lá, com muito cuidado, cortou uma fita da orla das vestimentas, porque ele foi aliviar o seu ventre, ele tirou as vestimentas e colocou do lado. Davi foi lá, cortou um pedacinho, voltou e falou assim, não seja eu a tocar no ungido do Senhor. O Senhor colocou, o Senhor tire. Ou seja, o Senhor abriu a porta para Saul, não vai ser eu que vou fechar. Ele que feche. Igreja, é nessas horas que você entende por que Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. Porque ele não fazia aquilo que era a sua vontade, aquilo que era o seu desejo, e principalmente aquilo que era a sua forma egoísta de pensar. O soldado não estava errado de pensar daquele jeito. Só que não cabia a eles encerrar aquele ciclo, não cabia a eles fechar aquela porta, igreja. Nós, muitas vezes, pela nossa vontade, pelas nossas opiniões, pelos nossos desejos, fechamos certas portas, falamos certas circunstâncias, certas situações, que não é a vontade de Deus, e depois não queremos arcar com as consequências. Depois, a hora que vem as consequências, é o diabo, é a macumba, é o inimigo, é o vizinho, é o parente, é todo mundo. Menos assumir, eu errei, eu falhei, estou pagando o preço por isso. Nós temos que entender, igreja, que muitas vezes estamos insistindo naquilo que já não é mais a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que eles fossem para a Ásia. E eles entenderam que a vontade de Deus era a Macedônia. Não era a vontade de Deus tirar aquele fardo das costas de Jesus e afastar dele aquele cálice. E Jesus entendeu e disse, seja feita a sua vontade. Não era a vontade de Deus ungir os filhos mais velhos de Jessé, lutadores e homens de guerra como rei. E Samuel entendeu que existia mais filhos e que não eram aqueles que estavam ali na sala, que estavam escondendo um. Igreja, quantas portas Deus já não fechou nas nossas vidas e nós ficamos insistindo. Aprenda a tomar uma decisão e sair. E não olhar para trás, igreja. Entenda que não é a vontade dele e acabou. Vai para frente, caminha para frente. Atrás de outras oportunidades.
Entenda que aquela porta ali fechou, e que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E Ele vai abrir outra porta para você, Ele vai te dar outras oportunidades. Mas nós muitas vezes ficamos insistindo naquilo que já passou, insistindo naquilo que já foi, insistindo naquilo que acabou. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma oportunidade de emprego, que você na hora ali não aceitou e depois passou. Igreja, tem coisas que nós fazemos pelas nossas vontades, depois sofremos. Mas não é o inimigo. Muitas vezes Deus estava ali te direcionando, Deus estava ali mudando a sua rota, e você não entendeu. Nós precisamos entender que Deus sabe os melhores caminhos. E se nós estamos aqui hoje para tomar a ceia do Senhor, comer o corpo e beber o cálice do sangue de Jesus Cristo, é porque Jesus não mudou a sua rota, Jesus não mudou o seu caminho, mas Ele foi inteligente, Ele foi sábio e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores, e mesmo na aflição da morte, mesmo sabendo que o que viria seria algo muito dolorido, Ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Prevaleça a tua vontade. Às vezes o que está faltando para nós é isso, igreja. Prevaleça a tua vontade. Prevaleça a tua presença. Igreja, Deus Ele tem propósitos, Deus Ele tem estratégias, coisas que você hoje não entende. O grupo de louvor pode subir aqui. Coisas que você hoje não entende, mas o dia de amanhã você vai entender. O dia de amanhã você vai saber. Todas as vezes que eu estou com a minha família e eu passo ali na rua do Pão de Queijo, subindo ali, porque é caminho meu, ali é caminho meu, eu moro na Rubião Júnior, 2 ruas para frente, então toda hora eu estou passando por ali, eu passo na frente de uma casa e eu falo para minhas filhas e para minha esposa: aqui mora um rapaz, ou morava um rapaz, que quando nós éramos criança, a mãe e o pai dele nos acolhia dentro da casa deles, mesmo não nos conhecendo, mesmo não tendo amizade com a minha família. Por quê? Quem levava a gente para a escola era a mãe de um outro amigo meu, então levava a gente de carro. Só que esse amigo meu entrava mais cedo, porque ele estava 3 séries para frente da minha, e eu e o Tato tínhamos que esperar 40 minutos na frente da escola, na praça, e nós éramos criança, tinha 9, 10 anos, era criança, bem pequeno mesmo, lá no Ezequiel Ramos, até onde os filhos do Dario estudam. E essa família, uma família de dentista, chamava a gente para ficar na casa deles, porque o filho deles estava na minha classe. Então nós ficávamos lá, e eu lembro certinho, igreja, nós jogávamos videogame e assistíamos a Família Dinossauro, até dar a hora de nós irmos para a escola, e nós íamos os 3 juntos, a mãe dele nos levava para atravessar a rua. E sempre que eu passo lá, eu lembro dessa situação, porque eu não tenho coragem de mandar, lógico, naquele tempo era outro tempo, hoje nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente. Eu não tenho coragem de mandar a Rafaela hoje, com 10 anos, passear com o cachorro em volta do quarteirão. Imagina 2 crianças de 10 anos lá na praça. Mas eu via o cuidado de Deus em cuidar da gente, em nos colocar naquela casa lá e nos deixar até o horário da escola. E vocês não acreditam, igreja? No feriado, eu estava lá na academia junto com a Simone, um rapaz passou, me cumprimentou, e eu percebi que ele me cumprimentou como alguém que me conhece. Mas como toda hora eu estou em vídeo, toda hora eu estou em um monte de coisa errada aí nas redes sociais, às vezes a pessoa me viu, né, e me conhece. Daqui a pouco eu vi que ele veio de novo pro meu lado, me cumprimentou de novo. Eu falei: nossa, esse daí me conhece, né, porque está me cumprimentando pela 2ª vez. Aí ele parou, ele falou assim: o teu nome é tal? Eu falei: sim, meu nome é tal. Eu falei: você me conhece? Ele falou: te conheço.
te conheço desde que você era pequenininha, assim, ó, e eu também era. Tinha sua idade. Estudei na sua classe, inclusive. Eu falei, acha? Ele falou, você não lembra de mim? Eu falei, não lembro, mas de jeito nenhum. Cara, fazem 35 anos. Não lembro. Ele falou, meu nome é tal. Aí eu falei, lembrei. Era o rapaz que a mãe nos acolhia lá na casa dele, igreja. E eu falei, o nome dele é Vinícius, Vinícius Plínio. Eu falei, Vinícius, toda vez que eu passo na frente da tua casa, cara, hoje acho que você nem mora mais lá. Não moro mais, só os meus pais. Eu falei, Vinícius, toda vez que eu passo lá na frente, eu falo para minha filha e para minha esposa, ela tá ali, ó, você pode ir lá perguntar para ela. O tanto que eu sou grato pela tua família por ter acolhido eu e meu irmão na tua casa. E eu quero que você faça um favor para mim. A hora que você vê seu pai e sua mãe, porque eu nunca tive essa oportunidade, eu era criança, eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje eu entendo. Eu quero que você agradece seu pai e sua mãe por mim. Porque eu sei que incomodava, eu sei que era chato, mas eles nos guardou lá, eles nos abençoou durante aquele período. Ele se acha, cara, era um prazer receber vocês lá, vocês nunca deram trabalho nenhum. Eu falei, mas por favor, passa essa mensagem pro seu pai e pra sua mãe. Igreja, como é que um cara olha para um outro, 35 anos depois, com barba branca, velho, careca, e vai lembrar? Eu falei, Vinícius, eu não sei como que você lembrou de mim, eu nunca na minha vida eu ia lembrar de você. Nunca. Ele falou, não, a hora que eu te vi eu sabia que era você. Eu só queria perguntar porque eu sabia, eu tinha certeza. Por que eu estou falando isso para vocês, igreja? Eu na época não entendia, mas hoje eu sei que é Deus nos guardando. Deus estava guardando eu e meu irmão. Cheguei no Tato, falei para ele, você lembra do fulano assim, assim, assim? Ele não lembrou do nome, por quê? Porque o Vinícius estava na minha classe, não na dele. O Tato estava 2 classes antes, 2 séries antes. Eu falei, o pai e a mãe dele era dentista, nós jogávamos, lógico que eu lembro. Eu falei, então, encontrei ele na academia. Cuidado de Deus. Mesmo nós longe de casa, porque nós estudávamos longe de casa, mesmo ficando lá 40, 50 minutos devido a circunstâncias, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, nós não tínhamos como chegar no horário, Deus estava cuidando de nós. Abriu uma porta na casa do Vinícius, para que nós pudéssemos ficar lá, não corrêssemos risco. E eu tinha no coração, igreja, o desejo de agradecer aquela família. E Deus me colocou na minha frente. Falei, Vinícius, por favor, agradece sua mãe e seu pai. Me dá seu contato, nós não temos mais nada em comum. Já passou o nosso tempo de escola, mas às vezes nós vamos combinar alguma coisa aí. Deus cuidando, Deus conduzindo, Deus guardando, Deus no caminho. Só que daí a gente cresce e já não consegue ver essas coisas. A gente cresce e já não consegue entender o cuidado de Deus. A gente cresce e muitas vezes se torna ingratos. Ingratos. Eu tinha no coração o desejo de manifestar gratidão por aquela família, igreja. Porque eu sei o tanto que é difícil você mudar uma rotina inteira por causa de uma pessoa. Você que tem casa, você que recebe alguém na sua casa, você sabe o tanto que é difícil receber pessoas. Por mais que você ame, por mais que você queira, por mais que é o teu desejo estar com eles, mas muda totalmente a tua rotina. Agora você imagina 2 crianças. Mas nos guardaram ali durante muitos anos, não foi pouco tempo não, porque eu estudei no Ezequiel Ramos até a 7ª série, e era engraçado, sabe por quê? O Vinícius nos levava para a casa dele antes da escola, e depois da escola, tinha uma moça que chamava Carolina, ela nos levava para a casa dela, porque também nós saímos mais cedo, e aí ela levava a gente para a casa dela, a gente ficava lá até dar o horário do Danilo sair, para a gente voltar e vir embora com ele. E todo dia era daquele jeito, todo dia era daquela forma, igreja. É o cuidado, é o carinho de Deus com as nossas vidas. Assim é com você, assim é comigo, assim é com todos nós. Nós só precisamos parar de ficar insistindo naquilo que já acabou. Acabou. Isso aí foi algo lá no passado, acabou. Mas foi bom. Eu sou grato por isso. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Aleluia.
na hora que você estiver orando, peça sensibilidade para Deus, para entender os nãos, aquilo que não é a vontade dEle para a sua vida. Peça também para que Ele alinhe o seu coração, ou seja, suas vontades, desejos e emoções, com aquilo que é a vontade dEle. Assim como na oração do Pai Nosso, seja feito na terra assim como é no céu. Nós oramos isso e muitas vezes não praticamos. Outra coisa, me dá coragem para soltar, abrir mão daquilo que o Senhor já fechou, aquilo que já foi, aquele trabalho que já passou, aquele relacionamento que já foi, aquela situação que não existe mais. Me dá coragem para soltar isso. E por último, fé para seguir aquilo que o Senhor está abrindo. Porque nós, igreja, e eu falo como envolvido na situação também, nós temos medo da novidade. Nós temos medo daquilo que é novo. Nós gostamos daquilo que nós conhecemos, aquilo que nós dominamos. Mas se tem uma novidade, se tem algo novo, nós temos medo. Então peça para que Deus tire o medo daquilo que Ele está abrindo. Às vezes é uma grande porta, mas você está com medo. Feche os seus olhos. Igreja, se Jesus fechou uma porta na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, emocional, é porque Ele viu algo que você não viu. Ele sabe de algo que um dia Ele vai te revelar e você vai falar: obrigado, Senhor, e me perdoa pela minha ignorância. Seja grato pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Seja grato por aqueles que Ele usou para te abençoar. Seja grato, igreja. Eu contei a história do Vinícius aqui para vocês porque eu sou grato por aquilo que eles fizeram para nós. Eu sou grato. Não sei qual que é a situação deles hoje, não sei de nada. Como eu disse, nós perdemos totalmente o contato. Mas eu sou grato. E sempre que eu passava lá na frente, eu falava para Simone: aqui mora o Vinícius Plínio. Ele nos acolheu, nos recebeu na sua casa. E eu lembro certinho eu entrando na casa dele, o jeito que era, o jeito que funcionava. Igreja, nós temos que ser gratos por aquilo que Jesus fez por nós, sendo que nós não merecíamos. Se Ele fechou uma porta na sua vida, é porque Ele viu algo que você não viu. Agora, cuidado, se você está fechando uma porta que Ele abriu. Cuidado se você estiver fechando uma porta que Ele abriu. Porque a Bíblia fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ou seja, vão ter consequências. Cuidado se você está insistindo numa porta que Ele fechou. Porque você vai sofrer. Acho que todos aqui vocês lembram da história da minha Saveiro. Eu não preciso nem contar em detalhes. Mas se alguém não lembra, depois quiser saber, vem aqui que eu vou contar pessoalmente para você, porque já passou do tempo. Eu orava lá no São Diocleciano, falava: é a inveja do fulano, é a desgraça do ciclano, é a macumba do fulano, é aquele centro espírita que todo dia eu passo lá em um joelho e declaro que está cancelado todas as ações do diabo. Ele se levantou. Por isso que eu estou perdendo essa Saveiro, por isso que eu não consigo pagar essa Saveiro. Um dia eu estava lá na minha revolta, mas estava aquele dia mais calmo, mais tranquilo. O Espírito Santo falou assim: você só perdeu a Saveiro porque não era para você ter comprado ela. A tua carta de crédito era para comprar um carro de 22 mil, mas você quis comprar um de 31. A porta eu abri para você num carro de 22 mil, por que você foi no de 31? Não é inveja, porque contra a casa do Senhor não vale encantamento.
É a sua vontade que fez você perder. Igreja, resumindo, eu perdi tudo. Perdi tudo. Por quê? Porque eu quis abrir uma porta que estava fechada. Só que eu entendi. Não era o centro que eu ungia lá. Aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Não era a inveja do fulano, da ciclano que eu achava que era. Era a porta que eu quis abrir. Não era para mim ter aberto aquela porta. Cuidado com portas que estão fechadas e você pela teimosia quer abrir. E cuidado com portas que Deus abriu e você quer fechar. Amém? Vamos orar encerrando, vamos para os nossos lares. Schubert, vem cá, ora encerrando que minha garganta está doendo.